Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quarta videoaula do resumão de informática destinado ao concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Na aula de hoje, iremos estudar alguns conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet. Na aula 3, nós estudamos o que é a internet e a intranet. São redes de computadores, cada uma com a sua peculiaridade. Estudamos ainda a extranet, um conceito adicional ao edital. E agora, nós já conhecemos a estrutura dessas duas redes, suas características. A sequência do edital, ele cobra o conhecimento das tecnologias que fazem parte da internet e da intranet. O nosso roteiro é exatamente o tópico do edital, que é o título da nossa videoaula, os conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos, procedimentos associados à internet e à intranet. Hoje nós não entraremos nos programas, nos softwares. Isso vai ficar para a próxima aula. Nós vamos abordar a parte teórica, conceitual desta parte do edital, destes serviços que a internet e a intranet nos proporciona. O primeiro serviço, talvez aí o mais comum, é páginas web. São as páginas de internet. As páginas utilizam o protocolo HTTP ou o protocolo HTTPS. Isso nós vimos na aula passada, nós fizemos uma pequena abordagem ali da parte de redes de computadores e nós mostramos que nós estudamos, na verdade, que a internet e a intranet utilizam o protocolo TCP/IP para as comunicações. E esse conjunto de protocolos, nós temos a camada de aplicação, onde os protocolos relacionados às aplicações em si, eles estão nesta camada. Nós temos vários protocolos. Agora nós vamos estudar os serviços e automaticamente vamos indicar durante cada um desses serviços os respectivos protocolos. Então as páginas da internet utilizam esses dois protocolos para comunicação. Nós temos as portas de comunicação também, que eu deixo aqui na aula. E só recapitulando da aula passada, esse S é o HTTP seguro, que realiza a criptografia das informações trocadas nestas páginas web, que utilizam o protocolo HTTPS. Os servidores que utilizam esse protocolo. Esse S é o SSL, a camada, um protocolo de segurança. O que são as páginas web? Na verdade, a navegação em páginas da internet por meio de links. Então, as páginas web é a possibilidade de navegar em páginas da internet por meio de links ou hiperlinks. Nós vamos ver no final desta videoaula alguns conceitos de modo geral, outros conceitos da parte de internet. Vamos ver o conceito de link e hiperlink lá. É o serviço mais popular e fácil de utilizar. É o mais tradicional também. Conhecido por web, quando nos referimos à web, fazemos uma referência a páginas web, www e W3. Também são referências aí às páginas da internet, a navegação por páginas. Existem algumas tecnologias de desenvolvimento dessas páginas, HTTP, HTML, PHP, Java, JavaScript, Python. As tecnologias elas vão mudando, vão surgindo novas tecnologias, vão substituindo tecnologias anteriores, mas todas essas tecnologias é possível com elas o desenvolvimento de páginas. E para navegar nas páginas nós utilizamos programas específicos, que são os navegadores ou browsers. Nós temos aí como exemplo Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, o Internet Explorer, que foi descontinuado na versão, a partir da versão do Windows 10, que nós estudaremos, uma aula dedicada só a isso. Temos aí também o Safari. Hoje aqui o Microsoft Edge, ele entrou aqui, e é o navegador padrão que veio a partir do Windows 10, agora o Windows 11 também. Ele deixou, o Internet Explorer, ele realmente foi descontinuado pela Microsoft.
Continuando, páginas web, nós temos aí o conceito de domínio também, que é importante. São os nomes únicos que representam os endereços IPs e automaticamente sites, né? Sítios ou sites, páginas. Nós temos uma sintaxe para representar esse domínio. Por exemplo, um exemplo aqui, HTTPS, protocolo, www.papirandoinformatica.com.br. Então nós temos aqui o www, que é a sigla usada para iniciar todo o site. Né? Ponto. O Papirando Informática, que sim, ele vai ser o domínio propriamente dito. E o .com.br vai ser o sufixo que caracteriza o tipo da organização do domínio. Cortou aqui um pouquinho, né? Da organização do domínio. Então nós temos essa estrutura que compõe um domínio. Então, só recapitulando a aula passada, uma página, né? Uma página web, ela possui um domínio que eu vou acessá-lo. Esse domínio, né, ele vai buscar essa página em um servidor web, onde a página está hospedada. E esse servidor web ele tem um endereço IP. Né? Então, por isso que o conceito, né, diz o seguinte, que são nomes únicos, ou seja, não existe dois domínios idênticos. Tá? Eles são nomes únicos que representam o endereço IP, que nada mais é que, nesse exemplo, né, relacionado aos domínios, o site propriamente dito, o endereço IP do servidor da máquina, né, onde aquele site vai estar hospedado. Outras observações importantes, né, os principais sufixos para domínios. Né? Então, temos aqui o www, o domínio, e o sufixo que vai indicar o tipo da organização daquele domínio. Então, nós temos aí .com, .com.br, .edu.br, .net, .mil.br, .gov.br, .it, por exemplo. Né? Alguns exemplos aqui mais conhecidos, ok? Como que funciona? Né? Qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, pode registrar um domínio. Né? É possível o registro de domínios. Todos esses sufixos, né, são disponibilizados tanto para a pessoa física ou para a jurídica? Não, existem algumas regras. Então, por exemplo, o domínio .gov, .mil.br são domínios específicos, né, que indicam organizações militares, por exemplo, do Brasil, governo do Brasil. Então, uma pessoa física ela não consegue registrar um .gov.br, por exemplo. Então, existem regras para o registro desses domínios. .com, .com.br, .net e outros, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Esse sim, né, uma pessoa física consegue registrar, né, em sites específicos para essa finalidade e consegue reservar lá o seu domínio, se ele estiver disponível. Tá? Aí eu entro no outro ponto. No início da internet, né, da ascensão e das páginas web, existiam poucos domínios, né? Os principais, .com, .com.br, .net, como nós vimos aqui. Rapidamente esgotou-se os domínios válidos. Né? O que foi organizado, foi criado? A disponibilização de novos sufixos. Então hoje nós temos uma quantidade bem maior de sufixos e a cada dia surgem aí novidades para que aumente a disponibilidade de domínios. Então, por exemplo, nós temos aí .info, né, ideia de informação. Esse .biz, originalmente, ele foi criado, né, para... Esse biz seria de business, né, de negócios. .tv. Esse .can, em anos eleitorais, a gente vê muitos sites, né, de candidatos, de partidos, com o sufixo .can, de candidato. AMBR, FMBR, rádios, TurBR, turismo e por aí vai. IndBR, arte, ADM, Eng, Med, ok? Um site aqui de referência para consultas, né, depois se vocês quiserem acessar, é o registro.br/domínio/categorias. Eu vou visualizar essas aqui e outras, né, que surgem, né, a cada dia, ok? Então, por que eu resolvi chamar a atenção disso aqui na prova? Se você ver lá na prova, né, um domínio, por exemplo, .odo.br, não se assustem. Considerem válido este domínio, este endereço.
Então não se assustem com nenhum desses sufixos aqui, ok? E se possível, façam uma consulta antes da prova a este site para que vocês visualizem. Regras de criação. Então, só voltando aqui para vocês verem. Então a gente tem, por exemplo, yahoo.com.br. Existe uma regra para o domínio, para que eu crie esse domínio, né? Eu não posso, eu tenho uma regra na sintaxe, no nome. Ou seja, este domínio ele só pode conter letras, né, números de 0 a 9, letras de A a Z, números de 0 a 9 e o hífen, apenas entre palavras. Eu não posso iniciar, né, um domínio ou terminar com hífen, apenas entre palavras. Acentuação, A, E, I, O, U, I, cedilha. É possível hoje eu definir, né, eu criar aí um domínio com acentuação, só que não é recomendado, tá? Não é recomendado. Os navegadores hoje eles já aceitam, né, que eu crie um domínio com acentuação, porém o próprio site, né, por exemplo, o Registro BR, se você for registrar um domínio lá com uma acentuação, ele vai te dar um alerta, né, recomendando que não se acentue, tá? Mas houve essa flexibilidade, a gente consegue registrar domínios aí com acentuação, tá? Acentuação no A, E, I, O, U e cedilha, né? Agora ficou mais claro aí para vocês entenderem. Então é possível, mas há uma recomendação por questão aí de tradição, né? De não terem acentos, os domínios, né? Fica mais fácil, já está isso aí padronizado, né? Há muito tempo. Então recomenda-se a não utilização. Um outro termo, né, que vocês têm que irem para a prova sabendo é o conceito de URL, Uniform Resource Locator, endereço único de um recurso disponível em uma rede, seja internet ou intranet. Em português é o localizador padrão de recursos, né, a tradução. Algumas questões de prova cobram ali só o conceito, né, de URL, ou em inglês ou em português, então cuidado. E o que é na prática? Aqui a gente tem um exemplo de uma URL, http://dpem.seguranca.mg.gov.br. Até aqui eu tenho o meu endereço, né? O meu domínio. Na verdade, domínio dpem.segurança.mg.gov.br, ok? Barra index.php barra notícias depem-mg. Então, todo esse endereço ele é uma URL, ou seja, esse endereço ele é único. Se eu tirar, por exemplo, esse Szinho aqui na hora de digitar, né, digitar errado, ele já não vai encontrar essa página. Então, é muito comum em sites de notícias, né, onde tem muito conteúdo, a gente vai clicando ali em matérias, em categorias, e essa URL ela vai sendo modificada. Mas a URL é o endereço único de um recurso. Não existem duas URLs na internet ou na intranet idênticas que direcionam para locais diferentes. Tá? Ok, passamos agora para o outro serviço muito comum dentro da internet ou de uma intranet, que é o e-mail. Né? O e-mail utiliza alguns protocolos específicos, o SMTP, porta 587, o POP3 e o IMAP. São protocolos específicos do serviço de e-mail. O e-mail é o Electronic Mail, né? Esse Ezinho aqui de eletrônico. Correio eletrônico. Nós temos também o conceito de webmail, que é um serviço oferecido por empresas. A gente acessa via navegador, né? HTTP, HTTPS. Por exemplo, o Gmail, né? O Gmail, o Yahoo, né? E por aí vai, o Outlook da Microsoft. Então, quando nós acessamos um webmail, nós utilizamos via navegadores, né? Um serviço de uma empresa, ele oferece para mim a estrutura de um serviço de e-mail. Ou eu posso utilizar, configurar gerenciadores de e-mail, que são programas. Eles usam estes protocolos aqui para comunicar, né, para fazer a configuração. Hoje em dia ficou muito mais fácil. Né? Por exemplo, o Outlook, o Thunderbird, eles já não precisam dessa configuração manual. Tá? Você inserindo o seu e-mail ali, ele automaticamente faz a configuração para você. Ficou bem mais simples. Nome de e-mail. Não existe dois nomes iguais, tá? Então, não existe dois nomes iguais no mundo, tá? Qualquer que seja
o domínio ali que está fornecendo aquele endereço de e-mail. O uso do arroba é obrigatório. Então eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. bruno@papirandainformatica.com.br, válido. Maria@gmail. Opa, tem um probleminha aqui, um caractere especial, né? Não é permitido. Ainda mais o arroba, que é um separador obrigatório nos e-mails. Então esse aqui errado. 123 @hotmail. Ó, que bacana, só número. Não pode, tá? Hashtag aqui, né, jogo da velha, bruno@yahoo. Também não pode, que eu estou usando um caractere especial. Ou seja, para o e-mail só é permitido letras de A a Z, número de 0 a 9 e um ponto. Só que esse ponto ele tem que ser entre... ele não pode também iniciar ou terminar o nome do e-mail. Tá? Tem que ser entre palavras aqui no caso. Então esses aqui são permitidos. FTP é um outro serviço, né? O FTP é o protocolo de transferência de arquivo, File Transfer Protocol, do inglês. Ele usa a porta 21, é uma forma bastante rápida e versátil de transferir arquivos. O acesso pode ser feito por navegador, programa ou pelo explorador de arquivos do navegador, devidamente configurado. Tá? Esse protocolo, né, ele tem sido cobrado, né, algumas bancas, quando cobram os serviços, né, envolvem esses protocolos, trazem ainda o FTP. O FTP ele está um pouquinho em desuso, tá? Muitos navegadores de internet já não estão dando suporte ao FTP. Hoje nós temos outras tecnologias mais modernas e mais seguras de realizar transferências de arquivos, tá certo? No caso de hospedar, por exemplo, os drives, né, a nuvem, né? As empresas estão oferecendo já plataformas, espaços, serviços ali já pronto para que a gente crie uma configuração ali de drive, tá? E isso que substitua esse FTP, né? A segurança é bem maior, por isso que o FTP ele está caindo em desuso, mas para concurso ainda, né? Ele é um protocolo que pode ser exigido, ele ainda não deixou de existir, né? Alguns navegadores acabaram o suporte a ele, mas ele ainda existe. Telnet é um outro serviço, usei a porta 23, é uma aplicação para serviço de terminal virtual. Permite que um terminal local estabeleça uma conexão virtual a um sistema remoto. Então esse Telnet ele possibilita o acesso remoto. Ok? IRC, Internet Relay Chat. O IRC, porta 194, é um protocolo de comunicação que foi utilizado para bate-papo em tempo real e que permitia tanto conversas públicas quanto privadas. Então, aqueles antigos bate-papos utilizavam, né, esse protocolo específico para comunicação. Então, a gente viu aí, né, alguns serviços, né, cada um tem os seus protocolos, tem as suas características. É isso que vocês têm que irem guardando para a prova, né? Cada um dos serviços, páginas, e-mails, FTP, o IRC, certo? Outros conceitos relacionados a tecnologias, ferramentas relacionadas à internet e intranet. Download. A tradução, né, seria descarregar em português, né? A tradução de download. É a transferência de dados de um servidor para um computador local. Então tem lá o servidor, né? Quando eu baixo ali, né, que a gente diz, algum arquivo, algum conteúdo para o meu computador, estou realizando o processo de download. Quando eu faço o processo inverso, né, eu transfiro dados do meu computador para um servidor, aí eu tenho o processo de upload. Tá? Não confundam esses dois caras aqui. E agora eu tenho um conceito mais recente, que é o de streaming. Né? É a tecnologia que transmite os dados através da internet sem a necessidade de baixar o conteúdo no dispositivo, no computador ou no smartphone. Então, eu acesso o conteúdo, né, ele vai transmitindo para mim ali, né, mas sem a necessidade de arquivar aquele conteúdo no meu dispositivo. Então, esses três conceitos eles são próximos, tá? Mas cada um com a sua peculiaridade aí. Quando eu disser, né, homepage ou home, apenas home é a página inicial de um site, ou seja, a primeira página, homepage,
página inicial, primeira página. Internauta, o usuário que navega na rede, né? Link ou hiperlink, nós vimos aí esse tópico lá atrás, né? Em sites, em páginas web. Hiperlink ou link é a hiperligação, ou seja, uma palavra, um texto ou imagem, isso aqui é importante, que quando clicado, acionado pelo usuário, encaminha para outra página na internet. Então ele vai fazendo, né, a hiperligação, né? Então tem aqui um botãozinho com uma setinha, por exemplo. Cliquei nele, ele me levou para uma outra página, né? Lá nessa página tem, por exemplo, um texto que está destacado, né? Está no formato hiperlink. Cliquei nesse texto, ele me levou, por exemplo, para um formulário para eu preencher algum conteúdo. E aí tem um botãozinho lá para salvar, né? Um OK lá que eu vou enviar o formulário. Tá? Então, vão sendo as hiperligações, né? Como eles são representados? Palavras, textos, imagens, ok? Login ou logon são sinônimos. É o processo para acessar um sistema informático restrito, feito através da autenticação. Então, por exemplo, imaginei uma página de e-commerce, né? Vou autenticar nessa página. Informo lá meu e-mail, meu CPF, por exemplo, ou hoje em dia também o número do meu telefone, né, que é único. Digito a senha e eu realizo o processo de login ou logon. Eu acesso algum sistema. Terminei ali o que eu precisava, eu realizo o logout, que é o ato de desconectar de um computador, rede ou serviço, né? Então, aqui eu explorei um pouquinho mais o conteúdo, né? Um computador, rede ou serviço online. Então, eu saio, né? Eu desconecto. Online significa estar conectado à internet, né? Estou online ou estou offline, significa não estar conectado, estar desconectado. Refresh é sinônimo de atualizar. É um termo usado para recarregar novamente uma página de internet. Às vezes dá alguma falhazinha ali, não carrega alguma coisa, a gente simplesmente atualiza ali o navegador e ele recarrega o conteúdo. Cyberespaço, um termo, né, da internet que muitas vezes é visto como mundo online ou virtual. Então, se eu estou neste ambiente, né, online ou virtual, caracterizo como um cyberespaço. E-commerce, compra ou venda pela internet, geralmente de um site, né? Então é o comércio eletrônico. Cloud computing é uma tecnologia que possibilita o uso de recursos de computação via internet. Desta forma, ela permite o acesso remoto e a operação de arquivo, software, dados e aplicações de forma online. Essas aplicações possuem variadas finalidades. Por conta disso, a cloud computing, é amplamente utilizada em diversos produtos digitais modernos. Então, hoje em dia, as empresas elas estão inovando, né, estão oferecendo recursos que ficarão completamente hospedados na internet, online, né, na nuvem. Por exemplo, hoje em dia não é necessário, né, se o usuário se adaptar, ele não precisa necessariamente instalar, por exemplo, o pacote Office no seu computador. Ele consegue contratar, né, o Office online, ali, por exemplo, e ele consegue abrir arquivos, criar arquivos, salvar arquivos, né, já no computador ou no próprio espaço, na rede, na nuvem, e não fica refém ali do uso local na sua máquina, né? Então, hoje em dia, não só nesse exemplo de aplicativos de escritório, por exemplo, como outras ferramentas também que já estão integradas, completamente integradas na nuvem e o usuário utiliza normalmente, né? Então, ele fica menos refém ali do computador físico, né? Por exemplo, o seu computador ele pode dar um problema e impedir que você utilize ali ele pode dar um problema ali no disco rígido e impedir que você utilize ele naquele momento, durante alguns dias. Mas se você tiver uma aplicação, um software na nuvem, você de outro computador consegue utilizar normalmente. Então esse conceito é um conceito que tem ganhado espaço a cada dia. Um outro termo também
Um outro conceito é o de IoT, que é o Internet of Things, Internet das Coisas. Esse conceito, né, ele se refere à interconexão digital de objetos cotidianos. Com o quê? Com a internet. Conexão dos objetos mais do que das pessoas. Em outras palavras, a internet das coisas nada mais é que uma rede de objetos físicos capaz de reunir e transmitir dados. Tá? Então, por exemplo, objetos do dia a dia, né, que estão sendo suportados ali à interconexão com a internet. Então, por exemplo, a gente pega aí um exemplo clássico, né? Uma geladeira, por exemplo, inteligente. Em outros países, né, ela já está conectada à rede, à internet. Por exemplo, me parece que no Japão os usuários já deixam tudo configurado. A geladeira é capaz de reconhecer o que tem dentro dela, né, de acordo com os compartimentos. E, por exemplo, tem que ter 6 garrafas de leite. Chegou em 3 garrafas, automaticamente já vai disparar ali um aviso de pedido de solicitação de compra, né, do restante ali das garrafas. Automaticamente já está sincronizado ali na rede, né, com as suas informações. Você já realiza o pagamento automaticamente também e já faz o pedido, por exemplo, para o supermercado que você já tem cadastro, né, já está tudo previamente configurado. Quando vê, chega ali na sua casa já o que foi solicitado, né, de forma totalmente integrada, totalmente conectada, né, e funcional. Tá? Mas essa realidade ela ainda não é nesse nível aí em todos os países, com certeza. Só para vocês entenderem aí como é que objetos do dia a dia, né, do cotidiano nosso, eles já estão sendo preparados aí para um futuro próximo, né? Cada vez mais objetos terem esse suporte aí, tá certo? Então, esse é um outro termo também. Ok? Então, nessa aula, né, nós vimos aí alguns pontos, né, alguns serviços, algumas ferramentas, tecnologias da internet e da intranet. Lógico, essas aulas elas são revisionais, né, um resumo, algo mais direto, mais dinâmico. A gente não consegue aprofundar tanto, até porque não é o objetivo. É mais como uma revisão mesmo. Ok? Então, por hoje é só. Até a próxima e bons estudos!